inicial dessa lição está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que nos diz assim: Não andeis, pois, ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus está revelando aqui ao apóstolo Paulo nesse versículo uma coisa que nós não devemos nunca nos esquecer. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que ele está nos dizendo? Que não há absolutamente nenhum motivo que justifique a nossa ansiedade diante de Deus. Não importa o que você esteja passando na sua vida, não importa qual o problema que cada um de nós estejamos enfrentando. O que a palavra de Deus nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Porque não depende de mim a solução, depende do Senhor. Mas depende de mim a confiança que eu deposito no Senhor. E por que nós não devemos andar ansiosos? O que nós podemos fazer em relação a isso? Aqui ele diz: antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e a súplica com ação de graças. Aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, que em vez de andarmos ansiosos, nós devemos estar orando, colocando diante de Deus, suplicando, e ações de graça, reconhecendo o que Deus já fez por cada um de nós. Nós mais pedimos do que agradecemos, nós só enxergamos aquilo que Deus não fez. Nós sempre estamos querendo, Deus sempre tem dívida conosco. Se nós não procurarmos a direção espiritual da palavra de Deus, como está escrito, para podermos viver a nossa vida, nós vamos ser pessoas abomináveis aos olhos de Deus, achando que estamos seguindo a Ele. Então a ansiedade é uma demonstração de uma fraqueza espiritual, é uma demonstração de que nós devemos nos aperfeiçoar ainda mais como cristãos, e que se nós dermos lugar à ansiedade na nossa vida, nós vamos dar lugar ao pecado. Porque após a ansiedade vem o pecado. Eu quero citar para vocês aqui um exemplo bíblico, que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que daria a eles um filho, ele Sara. E o tempo foi passando e esse filho não veio. Então o que Sara fez? Ela pediu que o seu esposo tivesse um filho com a sua serva. E aquela criança nasceu. Esse pedido foi gerado uma atitude de ansiedade de Sara. Mas Deus falou com Abraão: não é esse o filho da promessa, não é esse o filho que eu prometi. Então, quer dizer, a ansiedade gerou o que? O pecado. Gerou uma coisa que não estava sendo aprovada por Deus, que não tinha aprovação de Deus. E nós, no nosso dia a dia, quando estamos ansiosos, nós estamos pecando constantemente diante de Deus. E só se formos pessoas soberbas e arrogantes, que quisermos praticar só uma religião e não uma vivência pessoal com Deus através das nossas atitudes, se nós formos humildes, nós vamos enriquecer isso. Então devemos tomar muito cuidado com os valores que nós temos. A ansiedade também é baseada nos valores que cada ser humano tem. Normalmente nós vivemos ansiosos sempre por alguma coisa, mas a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por nada. Então aqui nós temos um conflito entre a nossa própria vontade e a vontade de Deus, entre o que eu quero e o que está escrito. E você é servo de quem? Você é servo de Deus ou é servo de si mesmo? E é diante dessa resposta que você vai direcionar a sua atitude. É diante dessa resposta que você vai direcionar a sua vida. Ou eu sirvo a mim mesmo, ou eu sirvo a Deus. E se você decidiu servir a Deus, você então vai chegar à conclusão: não há lugar na minha vida para ansiedade. Porque a ansiedade, ela só me afasta de Deus, ela diminui a minha fé e ela me leva para a derrota. É isso que o Paulo está dizendo. O objetivo dessa lição é mostrar que muitas pessoas ficam ansiosas por coisas que são de pouco de nenhuma importância. Por que preocupar-se com o que comer, com o que beber, com o que vestir, ou até mesmo com o dia de amanhã? Se buscarmos o reino de Deus e sua justiça, o Senhor acrescenta as demais coisas que nos são necessárias. Eu já falei aqui uma vez, quero repetir novamente: Deus é o único ser que jamais na sua vida deixou de cumprir a sua palavra. Ele deixou de cumprir a sua promessa. E Ele nos afirma categoricamente dentro da sua palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e as outras coisas serão acrescentadas. Há um salmo que Davi também diz assim: fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi o justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus me ensina que se eu estiver na presença do Senhor, estiver buscando o Senhor, eu jamais estarei desamparado. Eu jamais irei padecer necessidade. Eu jamais irei sentir falta de coisa alguma. Porque eu vou ter exatamente aquilo que eu preciso para fazer a vontade de Deus e para chegar ao lugar que Deus quer me levar.